Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura e este é um vídeo de React. Antigamente, nos tempos áureos, Gabriel Tuber, do YouTube, nós tínhamos os vídeo-resposta. Vídeo-resposta era um tempo muito legal, muito divertido. E hoje a gente não tem mais vídeo-resposta, a gente tem React, né? Virou React, a gente reage às coisas. E me pediram, árdua, efusiva e insistentemente, que eu reagisse ao último vídeo do Pirula. Pirula já figurou aqui no canal, é um amigo, faz tempo que a gente não bate um papo, é verdade, a gente deveria. Sinto falta de bater papo com o Dr. Pirula, certo? O Dr. Pirula é um cara que, apesar de nós discordarmos em quase tudo o que é o nosso trabalho público em termos religiosos, políticos e talvez sociais, a gente se dá muito bem. É um cara que eu gosto muito de bater papo, é um cara muito inteligente e de longe foram as conversas mais inteligentes que eu já tive publicamente aqui no YouTube. Eu já fiz vídeo resposta a muita gente já me respondeu aos vídeos respostas que eu fiz, já entrei aí em tretas homéricas com outras pessoas. Ninguém foi tão cortês, correto, educado e sagaz do que o Pirula. Minha esposa testemunha, eu em casa assistindo o vídeo resposta do Pirula a mim, eu ficava feliz, porque ele entendia meu argumento, era hermeneuticamente caridoso com o que talvez eu tenha querido dizer e o que é que eu realmente disse, e era um cara que dava respostas muito boas, assim. Ele discutir com o Pirula é muito enriquecedor, porque é difícil às vezes. O Pirula é um cara muito massa. E o vídeo dele agora se chama Bolsonaro na maçonaria e o problema disso importar. É um vídeo de 26 minutos. Eu vou assistir aqui com vocês, eu não devo comentar o vídeo inteiro, eu espero, e eu vou ver por que é que vocês pedem tanto para que eu responda a esse vídeo. Então, vamos lá. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e cá estou eu de novo para falar sobre religiosidade dos brasileiros, Estado laico, caramba 4. Mas dessa vez opa, já sabemos que ele vai falar de religiosidade, Estado laico e carambas a 4. Vamos lá. Tá? Minha cadeira continuou quebrada. Só quero deixar aqui esse primeiro comentário que vocês viram aí no vídeo que minha cadeira continuou quebrada. Eu tô procurando publi de cadeira. Alguém tem empresa de cadeira, marca de cadeira? Eu tô aceitando, viu? Cadeira de graça, que eu fui olhar a cadeira e tá tudo muito caro. Cadeira está custando uma fortuna, cadeiras boas de escritório. As cadeiras boas que eu tô vendo tá pra lá de £1000. E assim, eu fico sentado muito tempo, certo? Eu tive muito dor na coluna, dor na lombar. Não quero comprar cadeira baratinha porque ferra minhas costas. Aí assim, se vocês conhecerem marcas de cadeira, vocês me indiquem aí que eu... Eu devia fazer um Media Kit, né? Mas assim, ó, minha cadeira foi pro saco. Se alguém quiser divulgar a sua marca de cadeira aqui no 2Dedos, eu vou esperar um mês, eu acho, pra, sei lá, comprar uma cadeira nova. Caso eu não consiga nenhum publi de marca. Eu só consigo publi de livro, né? Editora, evento, aplicativo gospel. Já recebi algumas publi de produtos genéricos, mas eu achei tão nada a ver com 2D Teologia que eu não quis fazer. Mas publi de cadeira eu tô aceitando, tá? É uma polêmica que ficou muito forte agora essa semana, né? São acontecimentos que eu achei que eu precisava comentar, porque eles linkam muito bem com o meu último vídeo do Pergunte ao Ateu, que foi, sei lá, acho que 2 semanas atrás, em que eu falei sobre a religiosidade do brasileiro. E sobre como eu, sendo ateu, enxergo isso, né, da religiosidade do brasileiro ser um povo extremamente religioso e que dá muito valor à religião, porque você pode ser religioso, mas não colocar isso acima de outras coisas na sua vida. No caso do brasileiro, né, é uma proporção muito alta, que dá um valor muito grande para a religião, né? Até uma reportagem que eu achei agora há pouco aqui na internet, vou deixar aqui embaixo, num levantamento que fizeram, dizendo que das coisas que os brasileiros mais sentiram falta durante a pandemia era ir à igreja. Era celebrar os cultos e tudo mais, para mostrar como que o brasileiro se liga com religião. O brasileiro é muito religioso, certo? E realmente, na pandemia foi muito difícil não participar de culto, certo? Agora, isso já marca uma coisa interessante aqui, né? O brasileiro é muito religioso e isso é uma coisa a se lidar, né? O brasileiro é muito religioso, a religião faz parte da vida social das pessoas, dos seres humanos. Esse é um ponto que o Pirula já assume aqui, interessante, vamos ver onde é que ele vai chegar. Então eu recomendo que antes de assistir esse vídeo aqui, você veja o meu Pergunte ao Ateu. Aí me quebra, né? Porque eu vou ter que assistir um vídeo pra poder responder outro vídeo, aí é dose, né? Cadê o Pergunte ao Ateu aqui? Vou ter 42 minutos. Aí isso aí é... Uma coisa eu falei pro Pirula uma vez, é que ele ganha pelo tempo dos vídeos. Uma vez ele fez um vídeo de resposta a mim, que era já uma resposta, um vídeo de resposta que eu tinha feito a ele, e tinha 1 hora. Eu disse, Pirula, assisti, excelente, mas assim, como é que eu vou responder um vídeo de 1 hora, cara? Vai ficar com 13 horas. Aí ele ganha pelo tempo, né? É brincadeira que já é metodologia dele já. Ah, bom, vou tentar focar nesse vídeo aqui, porque me pediram muito pra responder esse, não o outro. Se eu perder algum argumento do outro vídeo, aí alguém me chame a atenção, mas depois de terminar de gravar esse aqui, eu tento assistir o outro e tento fazer algum adendo, caso qualquer coisa. No começo do vídeo, eu não vou passar o argumento todo aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, o Pirula tá discutindo sobre o vídeo do Bolsonaro em lojas maçônicas. Isso pipocou na internet, e pipocou o fato também de que grupos anti-bolsonaristas começaram a divulgar esse vídeo porque isso ajuda a queimar a imagem do Bolsonaro entre evangélicos. Por quê?
porque existe uma antipatia muito forte dos evangélicos com a maçonaria por dois motivos específicos. Existe um motivo justo e um injusto. O injusto é atrelar a maçonaria diretamente a Satanás, ao mal, a gente que bebe sangue de demônio e tudo mais. Isso é uma coisa muito complicada, porque não existem provas de que isso realmente acontece. Isso provém de testemunhos, geralmente de pastores neopentecostais, não pentecostais, tá? Neopentecostais, sensacionalistas, gente que não consegue provar o que diz, é uma coisa bem esquisita. São informações geralmente que vêm de gente não muito confiável. Mas há um motivo justo, certo? Pra ter antipatia com a maçonaria, é porque é um grupo hermético, é um grupo secreto. E sendo um grupo secreto, com viés profundamente religioso, não adianta dizer que não, acaba sendo uma associação que compete com a associação da igreja cristã. Então, cristãos participando de grupos secretos é um problema, porque é uma área da vida que não pode ser averiguada pela igreja, cuidada pela igreja. Cristãos participando da maçonaria é uma coisa que é rejeitada com justiça por muitas igrejas, com justiça. Mas há uma rejeição que é um tanto injusta, que é um tanto sensacionalista, que é achar que maçonaria é satanismo. Sei que muitos crentes acreditam nisso, e falar algo assim já vira confusão. Ah, o Iago é maçom. Não é sou não, gente. Não sou, certo? Acho errado o crente ser maçom, tá? Acho errado o crente ser maçom, porque crentes não deveriam participar de sociedades secretas com vieses religiosos. Por mais que maçons digam que não é religião, é um viés religioso sim. Mas não existe prova nenhuma de que há realmente, sei lá, gente bebendo sangue de bode, ou o que é que seja dentro da maçonaria. Isso aí é um estereótipo que cresceu dentro de certos ambientes evangélicos e que infelizmente é a visão mais comum acerca da maçonaria dentro de ambientes evangélicos. Divulgar vídeos do Bolsonaro na maçonaria acaba acertando parte da base do Bolsonaro, que são públicos religiosos mais neopentecostais também, que atrelam Bolsonaro a algum tipo de bênção divina, porque o Bolsonaro fala de Deus, ele fala da igreja, ele cita Jesus de forma positiva, cita a igreja de forma positiva. Para essas pessoas isso é algo realmente relevante. Então ter Bolsonaro dentro de ambiente religioso maçom é uma coisa complicada. Eu vi esse vídeo, eu vi muitas das justificativas, né, que foram dadas a Bolsonaro, ele é presidente só dos crentes, é presidente dos maçons também. Qual é o problema de Bolsonaro estar lá? Também com os maçons e tal. E, bom, isso eu concordo. Eu acho que candidatos podem estar nos ambientes mais variados, desde que não profanem os cultos dessas religiões. Agora, quando o Lula tá lá sendo abençoado pelos orixás ou o que é que seja, a galera faz um escarcéu. Tá vendo? Olha só, Lula é do demônio e tudo mais. Tá lá Michele Bolsonaro dizendo que o Planalto era consagrado aos demônios e agora é consagrado ao Senhor Jesus. Isso pra mim não parece um discurso coerente, certo? Você tem que escolher uma das duas coisas. Ou é um problema Bolsonaro estar na maçonaria, e aí também vira um problema Lula ser abençoado por orixás, ou não é um problema Bolsonaro estar na maçonaria, e aí deixa de ser um problema Lula ser abençoado pelos orixás. Você tem que escolher o seu argumento, certo? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se você vai limpar a barra do Bolsonaro de um lado, vai acabar limpando a barra do Lula no outro, porque as coisas ficam muito complicadas pra quem é apoiador do presidente baseado nessa ideia de que ele é um religioso, de que ele é um cristão devoto ou qualquer coisa assim. Claro que essa não é a visão de todo mundo, mas muitos infelizmente têm uma visão desse tipo. E aqui eu não tô fazendo nenhum juízo de valor, certo? Sobre o que é melhor, o que é pior, se é certo. Mas é melhor um presidente que fala da igreja do que aquele que crê nos orixás. Não tô nem discutindo isso. Tô discutindo o fenômeno social da percepção aí dos dois candidatos em seus relacionamentos com a religião. E criar ali toda uma atmosfera, né, de que o Bolsonaro é do mal, para ver se o público evangélico também fica com receio do Bolsonaro, né, de ser o anticristo, o falso messias, uma coisa assim, né, como diz, acho que em Apocalipse, não lembro agora em qual livro. E aí, com esse medo implantado, o público que o Bolsonaro se esforçou para cativar, né, que é essencialmente o público mais religioso e conservador aqui do Brasil, fazer com que essa parte dos evangélicos ou vote no Lula ou passe a anular o voto, que também favoreceria aí o primeiro colocado, que por enquanto é o Lula. Fizeram uma montagem do Bolsonaro com o Bafomé atrás, né, e essa montagem é fake, né, o Bolsonaro não tirou foto, né, com o bode atrás. Então seria aí o uso do medo, né? Seria um uso para tentar gerar um terrorismo no público do Bolsonaro, do mesmo jeito que o bolsonarismo cresceu, fazendo terrorismo no público, enfim, que ele cativou, né? O comunismo, o Brasil vai virar Venezuela, na Venezuela todo mundo passando fome, nossa, se o PT voltar, o Brasil vira Cuba, e sei lá, nas escolas para criança, os professores vão ensinar os meninos a vestir de menina e vice-versa, tal. E toda essa coisa, né, essa trama, né, de conspirações e de mentiras que deu bastante resultado, né, pro bolsonarismo, né? Eles conseguiram aí angariar um monte de votos nesse tipo de terrorismo, que, como eu já falei, tá acontecendo agora também, né, como essa história do Lula, de dizerem que o Lula vai fechar a igreja, né? Então, até os 9 minutos do vídeo, mais ou menos, o Pirula vai dar o contexto do que ele tá querendo tratar aqui. Agora, o pessoal mais à esquerda questiona se podem ou se é ético usar esse tipo de narrativa pra tentar evitar a eleição do Bolsonaro.
através de uma política de medo. Olha, hein, Bolsonaro está ligado à maçonaria, olha, Bolsonaro com Bafomé, não é? Que é uma montagem lá que fizeram do Bolsonaro com uma figura, talvez, sei lá, demoníaca. E o Pirula disse que não vai discutir sobre essa questão ética do marketing eleitoral religioso, uma questão realmente importantíssima de se discutir. E é engraçado que essa política do medo é um tipo de política que ganha os dois lados, o Pirula diz isso muito bem. A gente tem os dois lados do debate eleitoral usando de um medo e de um terrorismo terrível para tentar convencer o outro lado. Então, ou eu voto no Lula, ou é o fim da democracia, porque Bolsonaro quer o fim da democracia, ele vai acabar com a democracia no Brasil, ou eu voto no Bolsonaro, ou vai ser a venezuelização do Brasil. E essa é uma política apocalíptica muito terrível quando a gente é convencido do fato de que a única forma de evitar o mal total é votando em alguém. Isso é a política como esperança, é a política como verdade absoluta, é o campo da ideologia e é o campo da violência e da guerra. Se eu acredito que toda e qualquer metodologia é válida para evitar o outro, e se eu torço a moral, o que é certo, o que é justo, o que é bom, o que é belo, se eu torço tudo isso debaixo da justificativa de que o outro é muito pior do que esses males que eu cometo e que vale tudo pra tirar o outro, eu tô saindo do campo da civilidade. A gente já perdeu. A gente já perdeu, não importa quem ganha a eleição, a gente já perdeu quando a gente apela pra esse tipo de coisa. Mas então, é a partir de 9 minutos e um pouquinho que o Pirula começa de fato o argumento do vídeo dele. Não que o que ele disse até aqui é inútil e irrelevante, mas é a contextualização que ele tá fazendo pra chegar aqui no núcleo do ponto dele. E o ponto do vídeo dele é: o voto no Brasil está sendo definido por pessoas que acreditam em conspirações e que são facilmente influenciados por um medo baseado no sobrenatural, num conspiracionismo com relação ao diabo. E isso, segundo o Pirula, é triste e errado. As pessoas não deveriam colocar nem a sua escolha de voto e nem nenhuma escolha da sua vida num medo infundado. É o tipo de pensamento, a gente sempre usa esse exemplo, né? Mas é que, enfim, ele ficou muito emblemático, né? Porque as cenas, inclusive, são horríveis, né? Daquela mulher lá no litoral aqui de São Paulo, não vou lembrar a cidade, que foi linchada porque espalhou-se o boato de que ela era uma bruxa, né? Eu não vi as pessoas... talvez é porque não seja o momento, porque a gente está no segundo turno, o importante é vencer o Bolsonaro, tal, não sei o quê. Eu concordo, né? Eu tô do lado, né, que quer vencer o Bolsonaro a qualquer custo, nesse sentido. Sei lá se é o motivo, né, de por que as pessoas não estão comentando isso, mas eu acho que eu tenho que comentar sobre como é triste e errado isso está acontecendo. A gente não está falando de uma fatia pequena da população, a gente está falando de uma fatia... Hoje os evangélicos somam mais de 30% da população brasileira. Não tem pesquisas mais recentes, né? Não foi feito o censo 2020 para saber se aumentou muito a proporção de evangélicos, mas deve ter aumentado, é impossível que não tenha aumentado. Então pode ser que a gente já tenha aí perto dos 40% dos brasileiros como sendo evangélicos. E uma boa parcela deles, não sei se seria a maioria, né? Com certeza a totalidade não, mas é possível que uma parcela muito significativa, né? Mais do que 50%, seja desse grupo que fica acreditando nessas histórias de que o capeta vai te pegar, e o comunismo não sei o quê, e olha só, vão fechar a igreja, e tô com medo porque o diabo tá manipulando o político tal, e etc, né? E deixa eu conversar um pouco sobre isso aqui antes dele continuar o raciocínio dele. Achar que isso é um problema relacionado diretamente com o tipo de religião do brasileiro é meio verdade e é meio mentira. A questão é que isso não é fruto necessariamente da religião, porque a gente está lidando com dois tipos de problemas, com conspiracionismos e com superstição, certo? Conspiração e superstição. Conspiração e superstição não são exclusivos da religião. Conspiracionismos podem, por exemplo, surgir de muitos ambientes ateus. O que tem de ateu na internet falando de George Soros e os metacapitalistas que controlam o mundo e as torres gêmeas, na verdade, e a vacina. Cara, ateu também cai nessa conversa, ateu também divulga esse tipo de conversa. Correlação não é causalidade. Pirula sabe disso. Muitos canais americanos de gente conspiracionista que eu conheço são de pessoas profundamente ateístas e materialistas. Você pega muitos autores conspiracionistas dos Estados Unidos e muitos deles não têm absolutamente nenhuma relação com a religião. Tratar o conspiracionismo como fruto de um ambiente religioso é falso e certamente errado. Por mais que o tipo de conspiracionismo que cresce no Brasil acaba estando em algum nível relacionado com a religiosidade do brasileiro, já que os brasileiros são religiosos em sua maioria, isso é um fator que muda, na verdade, apenas o tipo de conspiracionismo, não é o fator determinante para conspiracionismos. Tentar encontrar causalidades místicas por trás das coisas é um ato humano. Provém em parte da nossa própria antropologia, provém da nossa própria visão da existência e nosso esforço por conceder ordem e sentido para
das coisas. O mesmo espírito que leva o homem a ser um cientista, a tentar encontrar as relações entre as coisas que existem na natureza e no universo, gera em alguns uma natureza conspiratória, que faz com que ele tente encontrar correlações místicas e ocultas por trás das coisas. Isso não é fruto de religião, isso vem da nossa própria natureza humana. A religião só vai afetar o tipo, não é ela que determina o modo, e a própria existência da conspiração. Agora, quando a gente fala sobre superstição, eita gente, mas nossa, tem Baphomet aí, nossa, mas tem religião tal, e o Bolsonaro tá lá na maçonaria, isso tá muito mais dentro da esfera da superstição do que dentro da esfera da religião em si. E superstição pode surgir de religiões organizadas, mas isso também pode vir de espiritualismos variados. O fato de, por exemplo, a maçonaria ser alvo de muita superstição vem, certamente no Brasil, de um contexto onde os neopentecostais são muito poderosos e esse tipo de discurso cresceu demais. Vem também, em parte, da maçonaria ser um grupo hermético que ninguém conhece. Como é oculto, cria-se mil teorias acerca do que tá escondido ali. Claro que é muito mais difícil ateus e materialistas, de forma geral, serem supersticiosos, mas é muito comum que pessoas de fora do ambiente da religião organizada também sejam profundamente supersticiosos. O que você vai encontrar de gente aí que crê em horóscopo, que se crê em signo, que crê em mapa astral, que crê em boas vibrações, que crê em chakra, que crê em energia, sabe? Isso não vem de religião organizada, não vem de religião institucional, não vem de religião histórica, isso vem também de qualquer tipo de espiritualismo que exista, e os ambientes espiritualistas que estão ali entre o ateísmo e a religião organizada são muito mais supersticiosos do que os ambientes de religião organizada. Então, novamente, jogar essas visões mais supersticiosas sobre o contato com outras religiões ou o que é que seja na conta da religião organizada também não parece muito honesto. Não acho que o Pirula fez isso expressamente. Ele não disse isso claramente, pelo menos não até aqui, mas ele dá esse tom à medida que ele vai falando da religiosidade do brasileiro e atrelando essas coisas à religiosidade do brasileiro. E eu acho que é importante pontuar essas duas coisas aqui pra gente ser honesto sobre esse tipo de cenário que se manifesta no Brasil. O fato das decisões políticas e do voto tá sendo decidido por pessoas que possuem esse tipo de conspiracionismo e esse tipo de superstição não é algo que existe apenas porque nós somos cristãos. Haveria conspiracionismo se fôssemos todos ateus, haveria superstição se nenhum de nós estivesse em religiões históricas e organizadas e fôssemos apenas espiritualizados. Então o Pirula pega o cenário atual e parece, ao meu ver, ignorar que em outros cenários a gente teria coisas muito parecidas. Porque aí a gente está discutindo sobre os seres humanos, a natureza humana, quem nós somos como indivíduos e não apenas o cenário religioso específico do Brasil. Então essas pessoas ficam muito suscetíveis, né, a esse tipo de terrorismo, né, com relação a coisas como o capeta e tudo mais. E eu tô falando isso porque linka muito com o último vídeo que eu lancei, do Pergunte ao Ateu. Linka muito com esse vídeo. E eu vou repetir o que eu falei naquele vídeo. Na verdade, eu vou repetir de uma maneira mais incisiva ainda. O Brasil precisa ficar menos religioso. Eita, Pirulinha, eita, rapaz. Aí você mexeu com o meu coração agora, certo? O Brasil precisa ficar menos religioso. Tá, deixa eu ver o que você quer dizer com isso. Eu vou segurar e vou, né? A Bíblia fala que é tolo quem fala antes de ouvir, né? Então vamos ouvir tudo aqui pra falar. Eu tô fazendo isso o tempo todo, né? Tô falando antes de ouvir o tempo todo porque eu tô respondendo à medida que o vídeo vai. Mas como isso aqui é editado, eu vou ter ouvido o vídeo inteiro até ele ser... dele ir pro ar. Então, se tiver algum ponto que eu julguei mal, aí claro, eu volto, corrijo, faço adendos e coisas assim. Mas antes de eu dar uma resposta que eu queria, essa incisividade aqui do Pirulino, deixa eu ver o que ele quer dizer. O Brasil precisa ser menos religioso. O problema, especificamente no caso, agora que a gente tá vendo, é a religião. Ai! O problema é a religião. O problema, no caso, é a religião. E aí, meu brother? Aí fica difícil te ajudar. Calma aí, vamos lá, vamos de novo, calma. Eu vou ouvir mais. Eu vou ouvir mais antes de dizer qualquer coisa. A gente está normalizando, assim, milhões de pessoas que acreditam que os políticos são diretamente manipulados pelo capeta. A gente está falando de pessoas que colocam o pensamento mágico, né, o pensamento da fé e de entidades sobrenaturais como mais relevante do que qualquer outro tipo de pensamento racional, e isto determina os rumos do país. Não tem como eximir a religião disso. Bora discutir religião? Vamos discutir religião, certo? Eu acho isso uma coisa realmente importante. O que é religião, certo? O que é religião? Aí é a pergunta que a gente tem que fazer, tá? Que aí a gente tem um problema conceitual aqui, em algum sentido. Pirula tá falando de um pensamento mágico.
não é? Isso é uma linguagem bem interessante, porque é uma linguagem que provém, né, da filosofia, vem das ciências sociais, da ciência da religião. O pensamento mágico é aquilo que concede algum tipo de transcendência influenciando, né, o mundo imanente. Pense em mágica como, cartas, né, que eu vou botar, o coelho da cartola. Pense em mágica aqui como qualquer força transcendente que influencia a natureza. É a linguagem das ciências sociais. Basicamente, crer no pensamento mágico, crer numa influência mágica sobre o mundo é crer que existe alguma força transcendente sobre o mundo. Essa é basicamente a crença da maioria das pessoas, tá? Da maioria das pessoas. E mais pessoas ao longo do tempo estão crendo em uma influência transcendente sobre a imanência. Tem um vídeo aqui no canal sobre crescimento da religião no mundo. A religião não tá diminuindo, ela tá crescendo. Você pode ir conferir esse vídeo aqui. Para o Pirula, isso é um problema. Para o Pirula é um problema que a percepção sobre o espiritual nos políticos seja algo mais relevante do que questões racionais. E questões racionais aqui ele parece falar sobre plano de governo e coisas assim. O Pirula, nesse ponto, tem razão, certo? Tem uma razão. Por quê? Porque debaixo de uma cosmovisão cristã, de uma percepção mais bíblica do mundo, nós deveríamos olhar para os políticos a partir de seus planos de governo, a partir do bem que eles querem estabelecer para o mundo, a partir da justiça que eles desejam trazer a nós. Políticos devem ser avaliados a partir da sua ação como políticos, a partir da sua ideologia, obviamente. Por quê? Porque como cristãos nós entendemos que existem duas forças, sim, isso é pensamento mágico, segundo a sociologia, influenciando os líderes civis. Eles são ao mesmo tempo representantes do Deus vivo, isso é Romanos capítulo 13, versículos 1 a versículo 7, dizendo que eles são servos para o nosso bem. Por outro lado, há um espírito do anticristo que já atua no mundo, como diz 1 João, e esse espírito do anticristo que se manifesta a besta que emerge do mar, em Apocalipse capítulo 13, como um governo mundial e totalitário, é um espírito que já atua nos governos desse mundo. Todos os governos humanos sofrem o poder da influência do diabo. Isso é uma coisa que nós muitas vezes como cristãos não percebemos. Nós muitas vezes ignoramos o fato de que Bolsonaro, Lula, FHC, Dilma, os ministros do STF, o seu governador, o seu vereador, todos eles sofrem a influência do espírito do anticristo simplesmente pelo fato de não serem a habitação do Espírito Santo. Então, quando eu olho pra Lula e eu olho pra Bolsonaro, eu tô olhando pra quê? Tô olhando pra dois descrentes, duas pessoas separadas do Deus vivo, duas pessoas que recebem a influência do diabo. Então, eu não preciso de uma foto do Bolsonaro com Bafomete, eu não preciso do Lula num centro de religião afro, eu não preciso de Bolsonaro na maçonaria, eu só preciso saber que eles não têm Jesus de fato como Senhor e Salvador da vida deles, apesar de ambos se dizerem religiosos. Nenhum deles é alguém reconhecido por uma igreja como membro do corpo da fé, não por uma igreja cristã pelo menos. Então, cristãos maduros, de teologia mais sólida e mais saudável, encontram na palavra de Deus o suficiente para não ficarem assustados com qualquer correlação espiritual de religiões ou o que é que seja sobre esses homens, porque eles já são influenciados pelo diabo, porque essa é a condição natural do ser humano. Ao mesmo tempo, eles podem ser instrumentos de Deus para o bem daqueles que estão debaixo do seu governo, porque foi para isso que Deus criou o Estado. Eles o são quando honram os homens bons, quando punem os homens maus, os malfeitores, como vai dizer Paulo em Romanos 13 e Pedro na sua primeira epístola. E também Paulo fala sobre isso na epístola que ele escreve a Tito. O problema é que o Pirula vai atrelar como algo intrínseco à religião esse tipo de percepção, quando isso deveria estar associado a um tipo específico de manifestação religiosa que não representa todos os cristãos e toda a leitura bíblica acerca dos governos. Agora, mais do que isso ignora o fato de que o impulso religioso não é exclusivo das religiões transcendentalistas, porque existem também religiões imanentistas. Pensa no budismo, é uma religião que não acredita em Deus. Há religiões que não acreditam sequer em realidade. Há religiões que não acreditam em padrões éticos e morais. A religião, ela não é definida simplesmente pelos aspectos litúrgicos congregacionais. A religião, ela é um impulso natural do coração humano. Rudolf Otto vai escrever sobre isso em O Sagrado, de que esse mistério tremendo e fascinante da religião é o impulso natural do eu humano que não precisa nem da ideia de um Deus. Para o Rudolf Otto, o Pirula é um religioso, porque ele vai projetar ordem, sentido e valor nas coisas. E esse é um campo da religião. Mircea Eliade, no O Sagrado e o Profano, vai falar a mesma coisa sobre como toda a sociedade é construída em torno de uma religião. Justo Gonzalez, no Culto, Cultivo e Cultura, assim como T.S. Eliot no Notas para uma Definição de Cultura, vão argumentar que toda cultura é cultivada em torno do culto, seja um culto num Deus vivo, seja qualquer valor social que é elevado acima de outras coisas, e esse é um campo de religião. É o que vai dizer o Herman Doiver, talvez o maior filósofo da Holanda, maior que o próprio Spinoza, quando ele fala que religião é esse impulso do eu humano em um absoluto que conceda sentido e significado para os particulares da existência, seja esse eu verdadeiro ou falso. Esse impulso de conferir sentido e conferir propósito é um campo do que é religioso. O neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl foi quem escreveu no A Presença Ignorada de Deus, de que a mente ela sempre vai ter um tipo de autotranscendência e que o id humano, aquilo que há no nosso interior, aponta o indivíduo para algo além de si, que esse é o campo da religião também. Veja só, segundo o melhor da história das religiões comparadas, da antropologia da religião e da filosofia da religião, religião não é algo que fala necessariamente sobre Deus. É algo que fala sobre onde nós encontramos nosso senso de propósito,
propósito, sentido, valor e nas imagens que nós projetamos acima de qualquer outra coisa. Nesse sentido, quando nós olhamos para o campo político, o grande questionamento não é se nós temos religiosos ou não na esfera política, é que todos somos religiosos na esfera política. Todos estamos falando de valores absolutos, a partir das mais variadas visões e dos mais diversos pontos de vista. Então, quando um cristão e um ateu estão sentados na arena pública para discutir os motivos do voto, ambos possuem valores, propósitos e visões da existência igualmente válidos, porque são igualmente dentro de um campo ético e religioso, seja uma religião materialista, seja uma religião transcendental, ambos devem ter o mesmo espaço de conversa e de posicionamento social. Então dizer que é culpa da religião, de jeito nenhum, porque a religião é algo que está dentro do eu humano, seja uma religião que crê em Deus ou não. Além disso, um estado laico, de fato, é um estado que não privilegia nenhum tipo de credo, inclusive a ausência de crença em Deus. Logo, um estado laico é um estado que vai tratar crentes, descrentes, materialistas e transcendentais, pessoas que possuem um pensamento mágico, pessoas profundamente naturalistas da mesma forma. Todas essas pessoas vão ter o mesmo espaço social e o discurso delas possuem a mesma oportunidade de esforço de convencimento das outras pessoas. Logo, um estado que trata o materialismo como o campo neutro de debate e trata transcendentalistas como pessoas que devem estar alheios a esse debate, não é um estado laico, é ateísmo de estado. Isso, por exemplo, é o que foi proposto e é o que estava na Constituição da União Soviética, onde o estado era ateu. O Brasil não tem um estado ateu, existem poucos estados ateus no mundo. O Brasil é um estado laico. Por ser laico, você não tem líderes religiosos sendo automaticamente líderes civis. Laico vem de leigo, e leigo está em oposição a sacerdote. Ou seja, os líderes civis não o são por serem sacerdotes. É diferente de estados confessionais, que privilegiam uma religião, ou de estados religiosos, onde o líder religioso é também um líder civil. Pensa no Vaticano, o Vaticano é um estado religioso, o líder da igreja é automaticamente o líder do país. Pensa em algumas monarquias europeias, onde o estado é um estado cristão, a liberdade religiosa, mas o estado privilegia uma religião. O Brasil é um estado laico, e como estado laico, crentes e descrentes são tratados igualmente na sociedade. Então, se alguém quer propor um argumento transcendental contra uma pauta social, ele deve ter espaço de convencimento. E se a sociedade é majoritariamente religiosa, isso deveria ter um espaço honesto de debate público. Pense na pauta do aborto, por exemplo. Você vai ter várias antropologias em competição para discutir se a vida humana está ali naquele ser já no momento da concepção ou não. Esse tipo de discussão filosófica e antropológica não é passível de muito debate científico. Você vai ter um pouco da biologia ali e tal, mas é pouquíssima coisa. Esse debate é muito mais filosófico do que científico. E existem muitas antropologias contidas dentro das religiões. Esses argumentos vão vir à baila certamente. Esses argumentos não deveriam ser excluídos porque eles são religiosos ou transcendentais ou o que é que seja, porque são antropologias válidas dentro do ambiente de convencimento público. Então, desejar que o Brasil seja menos religioso ou dizer que ele tem que ser menos religioso é um tipo de intolerância. É como se eu subisse aqui e dissesse: o Brasil tem que ser menos ateu. Tem que ser menos ateu, o problema é do ateísmo, excluam os ateus do debate. O Pirula não disse excluam os religiosos do debate, mas ele quer que os religiosos acabem, deixem de existir nesse debate. Talvez não por uma via violenta, claro, o Pirula não é desse tipo de coisa, mas certamente por uma via de as pessoas deixando de ser religiosas. Dentro de um espectro de vontade, eu entendo um ateu não querer que os outros sejam ateus, mas isso não é o tipo de vontade que me parece muito republicana. A gente tem que pensar num espaço social que respeite a existência de pessoas diferentes. Ateus devem ter um espaço social idêntico ao do crente, idêntico às minorias sociais ou o que é que seja. As pessoas devem ter liberdade para colocar suas ideias, colocar suas questões, colocar suas vontades, argumentar e dentro do campo do convencimento, dentro do campo da arguição, terem todos o mesmo espaço público, que a sociedade ser fruto das ideias que convenceu o número maior de pessoas. Nem sempre isso é bom, eu sei, mas as alternativas são muito piores. É alguém pensando no lugar das outras pessoas. E como eu falei naquele meu vídeo, né? Porque senão as pessoas vão pegar e tirar fora do contexto. Bom, se quiser tirar, é só cortar o vídeo e editar, né? Não tem muito como evitar isso. Mas não é que as pessoas virem ateias, abandonem a religião e tal, não sei o que, pá. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que elas fiquem menos religiosas, ou seja, que elas não levem a religião delas para aspectos da vida que deveriam ser laicos, que deveriam ser manejados de maneira mais racional, menos emocional, ou pelo menos, se for emocional, menos vinculadas à religião. E é por isso que o vídeo do Pirula tem um problema conceitual sério, tá? Quando ele diz que as pessoas, não é que eu quero que todo mundo vire ateu e tal, mas eu quero que as pessoas permitam que a sociedade seja mais laica, não é? Isso é uma definição errada do que significa Estado laico. Quando a gente fala de Estado laico, não significa que as pessoas não podem usar os seus arcabouços religiosos dentro do debate público. Isso não é Estado laico, isso é um erro conceitual sério e muito problemático quando a gente discute qual é o papel dos religiosos
dentro da esfera pública. Quando você tem uma religião perpassando muito a vida da pessoa, tipo, integralmente a pessoa mergulhada na religião, isso gera problemas graves, a meu ver. Eu tinha comentado naquele meu outro vídeo sobre a questão dos países muçulmanos que não são laicos, né? Como, por exemplo, a Arábia Saudita, em que as leis constituintes são essencialmente corânicas, né? E tem a lei da Sharia e tudo mais. A religião permeia tanta coisa que ela vira lei. Isso gera uma intolerância religiosa. Eu não tô querendo levar as ideias do Pirula por um caminho que ele não levou não, tá? Mas quando ele fala sobre, digamos, os preconceitos dos religiosos acerca de Satanás e a relação dos presidentes com outras religiões, isso afetar o voto e tal, e isso ser esticado ao ponto de que o nível de participação desses crentes na escolha de presidente gerar perseguição, gerar intolerância por causa da participação dos religiosos na esfera pública, porque eles são imersos na religião e só tomam decisões a partir da religião, isso é não compreender como funciona a participação do cristianismo na esfera pública. Claro que se você falar de muçulmanos, os muçulmanos possuem um projeto de sociedade. Os muçulmanos possuem, a partir do Corão, uma ideia de como a sociedade deve ser. O cristianismo não possui isso de forma muito clara e muito bem estabelecida não, tá? Se você olhar para o Novo Testamento, você não tem um projeto de sociedade cristã. O projeto de sociedade cristã será trazido pelo Deus vivo e será alcançado pela salvação da alma. Não será imposto pela via política. Então, cristãos envolvidos com a política são cristãos que vão promover o quê? Liberdade religiosa, liberdade de consciência, dignidade da pessoa humana, direitos humanos aplicados de forma correta, proteção da vida, proteção da propriedade, proteção da liberdade. Essas são as principais pautas cristãs ao longo da história. Claro, se você olhar para o Bible Belt nos Estados Unidos, se você olhar para o conservadorismo cristão no Brasil, você vai ter muitas corrupções. Mas a solução disso não é acabar com a participação de religiosos na esfera pública. A solução para isso é melhorar a qualidade dos religiosos que participam da esfera pública. Infelizmente, a gente tem uma qualidade muito baixa de políticos cristãos aí. A gente tem um ou outro que sai um pouco do ponto, mas a maioria, sabe? A maioria é a galera que tá lá pelo oba-oba ou pra impor de alguma forma o cristianismo pela força, o que vai contra todo o Novo Testamento. Agora, você não pode confundir fenomenologia da religião e como a religião se manifesta em um período com aquilo que a religião realmente é. Se a gente olhar ao longo da história da igreja, quem fez com que crianças parassem de ser jogadas em montões de lixo flamejante quando nasciam deficientes foi a influência do cristianismo na Roma. Os primeiros textos cristãos imperiais eram textos anti-assassinato de crianças. Quem começou a dar valor para idosos na sociedade antiga foram cristãos. Se você ler a Epístola a Diogneto ou mesmo o Código de Justiniano, você vai ver isso muito bem estabelecido. Quem impediu que mulheres fossem queimadas vivas na Índia, no ritual da Sati, foram missionários cristãos. Quem acabou com o tráfico negreiro na Europa? Cristãos. William Wilberforce trabalhando arduamente para, a partir da palavra de Deus, condenar o tráfico negreiro. A democracia na América cresceu por causa do trabalho de cristãos protestantes. Então dizer, não, a gente precisa de menos religiosos, as pessoas têm que tomar decisões menos religiosas e mais racionais, e Estado laico, é ignorar que os hospitais que surgiram na Idade Média, surgiram como esforço de religiosos na política. Que as universidades, também fruto da Idade Média, foram fundadas por cristãos, para cristãos, para ensinar a verdade de Deus e as verdades do universo de Deus. Que a alfabetização e o ensino público para as pessoas foi fruto de cristãos na política. Que o governo representativo foi criado por cristãos. Que a separação dos poderes políticos, que vem lá de Montesquieu, veio com justificativas teológicas a partir do Antigo Testamento. Direitos civis, a abolição da escravatura, a ciência moderna, o descobrimento do novo mundo, a valorização das mulheres, a caridade e a bondade como um padrão de comportamento, a codificação e a transcrição de um monte de idioma, o maior desenvolvimento da arte e da música. Tudo isso veio porque religiosos não tiveram vergonha de tomar decisões a partir de uma concepção mágica da vida e influenciaram a sociedade a partir de seus próprios pontos de vista e a partir de uma concepção antropológica que provinha de suas religiões. Querer que as pessoas tomem decisões políticas fora de suas percepções religiosas é serrar o galho sobre o qual toda a sociedade está sentada, sobre o qual todo o Ocidente está sentado, sobre o qual todo o Oriente está sentado, porque o mundo foi construído a partir de percepções religiosas. Tentar deixar o mundo materialista é algo muito moderno, muito atual, é algo muito jovem, e que não respeita toda a contribuição positiva da religião para a política. Se você tem pessoas mais laicas, repito, não pessoas ateias, não pessoas sem religião. Você pode ter a sua religião, seu culto, sua vertente, mas quando as pessoas são mais laicas, ou seja, elas misturam menos a religião com o resto, outros aspectos da sua vida, você tem menos intolerância religiosa.
Quando as pessoas são mais laicas, o que é um problema conceitual estranho também, pessoas laicas é uma coisa muito difícil. Uma pessoa laica, basicamente, é uma pessoa leiga, ou seja, uma pessoa não sacerdotal. Então, são crentes religiosos que não são sacerdotes, padres, pastores, ou o que é que seja. Ele define isso, na verdade, como pessoas que não usam a religião para tomar decisões, o que é uma imposição terrível. Você pode ser religioso, mas as suas decisões públicas não podem ser a partir da sua religião. Isso é uma coisa horrível. É como se eu chegasse pro Pirula e dissesse: Pirula, você pode ser ateu, mas as suas decisões públicas precisam ser posições religiosas. Você pode ser ateu, mas você não pode usar o seu ateísmo para tomar decisões políticas. Isso é um tipo de intolerância terrível. É uma intolerância. E essa intolerância é jogada contra nós, por sermos religiosos. Eu não acho isso justo. Não acho isso correto. Mas achar que você tem menos intolerância quando tem menos religião na tomada de decisões públicas é ignorar que 12 milhões de cristãos foram mortos na Igreja Ortodoxa Russa debaixo de um governo que se dizia ateu. É ignorar profundamente que o mal é humano e o mal vai usar qualquer justificativa para se manifestar. Seja um mal que se manifesta numa justificativa religiosa, seja um mal que se manifesta debaixo de um governo que se diz ateu. Não importa. As pessoas vão ser intolerantes porque elas são más. Porque existe maldade, existe tribalismo dentro delas. E não porque existe religião. Essa questão da maçonaria, por exemplo, que é colocada como uma coisa do capiroto em algumas vertentes evangélicas, isso é intolerância. Você pode criticar os maçons, como dá para criticar qualquer tipo de vertente. Eu tenho pouco conhecimento com relação à maçonaria, mas eu tenho conhecidos meus que, enfim, tem um monte de coisa contra a maçonaria. Mas é diferente de você demonizar, porque aí você acaba até desumanizando as pessoas que frequentam lojas maçônicas. Foi assim com os judeus na Alemanha nazista. E é assim também aqui no Brasil com relação à religião de matriz africana, que eu tinha comentado, com relação aos ateus, né, as pessoas sem igreja, né, no caso que eles chamam de desigrejados, né, ou seja, a pessoa tem religião, é cristã, mas não tem igreja, essas pessoas também sofrem. Isso não é bonito. Então o Pirula vai caminhar para o encerramento dizendo que o Brasil precisa ser mais laicizado. Eu quero indicar um material pro Pirula, é um livro sobre a laicidade colaborativa brasileira, dos meus amigos Jean Regina e Thiago Vieira. É um livro que eu li recentemente, é o melhor material que a gente tem em português, na minha opinião, sobre o tipo de Estado laico que existe no Brasil. Você, aqui que acompanha o canal, interessado em Estado laico, interessado nesse tipo de conversa, não é publi, ninguém tá me pagando por isso, mas é um livro excelente para discutir Estado laico no Brasil. O Jean Regina e o Thiago Vieira fazem um trabalho muito bom e nessa obra trazem uma contribuição real para a compreensão que a gente tem de Estado laico dentro dos moldes brasileiros. Eles fazem história do Estado laico, comentam sobre outros modelos de laicidade, olham como é que funciona o direito brasileiro. Eu acho que seria bom para fortalecer as definições aí do debate sobre o que é laicidade, porque isso que está sendo apresentado como laicidade pelo Pirula, de fato não é. É basicamente, na minha opinião, um outro tipo de intolerância que o Pirula, eu acho que nem percebe que é. Não acho que o Pirula tá falando isso por mal, mas eu acho que ele não percebe, justamente por não ser religioso, o quanto isso é intolerante com os religiosos. Vai abrir uma sessão da Câmara, né, evitar, por exemplo, que a bancada evangélica guie muito as normas ali, né, que diz respeito ao legislativo e tal, não sei o quê, mas tirando isso, não tem muito que o governo fazer, né? Até porque aquilo que ele propõe como formas de deixar o Brasil mais laico do perspectiva política, que é limitar mais a bancada evangélica acerca do que eles falam. E, cara, é muito complicado você ter recursos estatais para impedir uma bancada específica de trabalhar a partir de suas percepções, desde que eles ajam, claro, dentro da lei. Isso, sabe, isso é uma sanha que soa perceptória até. Parece pouco republicano e, aqui no caso, o termo técnico seria pouco democrático. Eu ouço, às vezes, falas de pastores e de padres, etc., que são do campo progressista, que é o campo que eu me enquadro, né? Não estou usando aqui distinção entre esquerda e direita, apesar de que eu caio no espectro mais à esquerda, ainda que muita gente da esquerda não me considere de esquerda, porque eu não estou ali na ponta da barrinha, né? do compasso político. E esses pastores mais progressistas, eu vejo que eles tentam tirar essa demonização, por exemplo, de grupos minoritários, como o pessoal LGBT+, contra comunistas e pensamentos de esquerda, contra ateus, pessoas de outras religiões, como, por exemplo, as de matriz africana. E esse tipo de comportamento, eu acho que é relevante, né? Você está estimulando a tolerância, e isso tem que partir de pessoas que possuem alguma influência entre as pessoas, mas ao mesmo tempo, sei lá, me parece que
o cerne do problema ainda não foi atacado. E mais, pro fim do vídeo, o Pirula vai basicamente repetindo parte dos argumentos que ele colocou ali. Ele dá até um assentimento um pouco humilde. Mas isso não é só da religião, isso também, o comunismo, o socialismo pode manifestar desse jeito também e tal, mas ele não desenvolve isso muito bem. E se ele desenvolvesse isso bem, talvez ele reconduzisse coisas que ele falou ao longo do vídeo. Eu adoraria saber o que o Pirula acha dessas questões que a gente colocou aqui. Sempre muito legal conversar com ele, mas como quase sempre, a gente não concorda muito no modo como a gente enxerga o papel social da religião. Beleza? Essas são minhas compreensões, minhas contribuições. Algumas coisas eu estou discordando do Pirula, algumas coisas eu estou só complementando ou explicando melhor, ou colocando aqui minha perspectiva. Nem todo vídeo aqui é uma refutação direta, algumas coisas são. Mas o que é que você acha? Deixa também seus comentários, eu acho que é um debate importante da gente ter aqui no canal. De vez em quando a gente aparece falando sobre o papel social da religião. Eu acho legal poder se engajar nesse tipo de debate público com respeito, com caridade, sem azucrinar, ou xingar, ou engolir, ou jantar, né? Já jantou, fulano, isso é bobagem, isso é coisa de criança, certo? Pirula, um abraço, que Deus lhe abençoe, torço muito que Deus lhe abençoe, e vamos juntos construir um ambiente de debate, de diálogo mais maduro aqui na internet. A gente tem vídeo quase todo dia aqui nesse canal, sempre às 10 horas da manhã, então se inscreve e confere se as suas notificações aí estão ligadas. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.